Queria falar um pouco sobre essa impressora 3D aqui, que é uma impressora muito grande, muito boa, gosto muito dela, é a minha favorita, mas ela tem alguns pontos que algumas pessoas não acabam retratando em outros canais, que eu gostaria de retratar e mostrar também algumas dificuldades que eu acabei enfrentando com ela. Eu tava fazendo alguns testes com ela, tava brincando um pouco com ela, e assim que eu recebi ela, eu tive alguns problemas. O primeiro problema que eu tive foi em relação à alimentação dela. Eu liguei ela aqui em casa tem 220, tem 110. Só que ela não é bivolt, tá? Ela pode ser tratada como se fosse bivolt, mas ela não é bivolt, ela é chave seletora. Só que a chave seletora dela está aqui, ó, bem aqui. E você tem que enfiar uma chave em Allen aqui, uma chavinha, porque ela tá mais ou menos nessa profundidade aqui, ó, de dedo, ó. Tá. E eu não sabia disso. E não tinha visto isso no manual também. E, pô, é um lugar completamente inacessível, tá? Então, eu achei até que era a fonte, acabei desmontando junto com o pessoal do suporte da Volts. Eles foram muito gente boa comigo também, eles também acabaram se passando nessa questão da impressora e mandou inclusive uma fonte para mim, depois eu devolvi porque eu descobri que era isso, tá? Mas tem essa questão que é importante salientar. Outro ponto, que é uma desvantagem, essa questão da mesa dela, por ser grande, é muito boa. Porém, por ser muito grande também, ela traz alguma desvantagem. Então, ela não consegue ter uma velocidade de impressão como a um Mini, por exemplo, tá? Então, você não vai ter a mesma velocidade de impressão, beleza? É, E, além disso, essa questão de nivelamento dela que é bem chatinho. Eu, particularmente, não sou muito bom em nivelamento via papel. Não acho interessante, não acho preciso e dá muita margem para erro. Porém, eu fiz algumas impressões, ó, com ela, deu muito bom. É porque eu acabou rasgando na hora que fui tirar, tá? Mas no geral ficou muito bom mesmo, tá? Eu acabei acertando ali um offset também. Por padrão, ela não vem com algumas configurações que são interessantes. Então você tem que mexer ali no G-code inicial de impressão para ela fazer um mesh antes de imprimir, que é interessante, assim como a Bambu faz, tá? Então eu implementei isso nela via Clipper e também quando eu comprei ela, eu tive um problema com a mesa também, tá? Essa questão de nivelamento, enfim, etc, offset. Eu não sei o que foi que aconteceu, mas eu coloquei quatro barquinhos de impressão, quatro não, cinco barquinhos de impressão em cada extremidade da mesa, né? Eu coloquei um ali, outra ali, outra aqui e outro ali no meio, né? Para ter uma certeza e ver qual que sairia melhor, como é que ficaria e tudo mais. Só que ele arranhou minha mesa toda e eu estava utilizando a parte de textura. Tá? Eu nunca utilizei mesa lisa. Na verdade, não, eu já usei sim, mas eu nunca gostei da mesa lisa, sempre achei porcaria, então sempre acabei utilizando esse tipo de mesa. Tá? Acho muito mais prático, muito mais eficiente. Enfim, e aí através do papelzinho lá e alguns ajustes aqui eu consegui de fato ter esse tipo de qualidade de impressão aqui, beleza? Porém, para facilitar minha vida, eu acabei comprando um relógio comparador, que eu acho muito mais interessante. Então eu comprei um relógio comparador bem básico mesmo, de 50 não, R$ 60 um relógio comparador desse aqui, bem básico, de 10... de 1/10 de milímetro, tá? Então a resolução dele é boa. A impressora ela trabalha com até uma resolução de até 5 milésimos de milímetro. É 5? Isso. A resolução dela geralmente é isso. Então, quando você vai fazer o offset lá, você vai colocar 0, sei lá, menos 0,9, 55, por exemplo, milímetros. Tá? É mais ou menos esse offset que está aqui na minha hoje. Tá? Outro ponto. O ventilador dela é bem barulhento. Então, em alguns casos, algumas pessoas podem não curtir muito isso, beleza? Para mim, como eu tenho um laboratório aqui, vocês podem ver que tem até um pouco de resíduo de impressão ali, então para mim tá ok. Mas ela é um pouco barulhenta de fato. Deixa eu vir aqui, que eu sempre me perco um pouco, ó.
tá? Bem barulhento. Além disso, algum outro ponto aqui, essa parte aqui, algumas pessoas podem se assustar, tá? Que ela esquenta mesmo. Tem um ponto aqui que ela não tem LED, ó. São aparentemente 12 resistores aqui. Então ela esquenta mesmo. Eu achei que tinha algum LED queimado, mas não tem. Tá? É só isso aí. Tem outro ponto que eu achei interessante, é que essa porta USB, que essa impressora ela veio com um pendrive. Deixa eu ver se veio o pendrive aqui. Não, não tá aqui não. Mas né, tem essa gavetinha que eu achei muito da hora, tá? E ela vem com um pendrive para você colocar. Ela tem um cartão micro SD também que vem, só que ele é bem porcaria. Então o pendrive tem mais armazenamento. Acho que tem 8 GB no pendrive. E esse carinha aqui, dá para você colocar memória nele, que eu já abri ele também, porque o meu veio com imã solto, então eu tive que abrir para colar. E aí eu coloquei o micro SD nele, certinho, bonitinho. Acho que eu coloquei aqui, mas também não vi diferença não. Não sei se foi ilusão minha, não sei como é que funcionou, enfim. Outra coisa, você consegue acessar essa máquina via SSH. Isso é bem interessante. Você consegue fazer algumas modificações, então ela não é fechada como a Bambolab, por exemplo. Então você consegue futucar nela, consegue instalar qualquer coisa e você consegue até hackear ela, né, com certa mais facilidade, né? Então isso é bem interessante também. Ali ela tem a questão da antena. A antena dela eu não curti muito porque é um pigtail. Então, quando eu já desmontei ela aqui, ela tem um pigtail aqui, mais ou menos, que vem daqui pra cá. A placa dela tá mais ou menos aqui, essa região aqui, tá? Essa região aqui, mais ou menos. Beleza? E aí, esse pigtail, quando você vai colocar a antena, às vezes ele não tá muito bem apertado. Aí você vai colocar a antena, ele vai girando o pigtail junto com a antena, junto com a rosca não, junto com a porca ali, na hora que você vai rosquear ela no pigtail, tá? E isso, consequentemente, você pode simplesmente partir o pigtail e você precisar comprar um outro pigtail, tá? E ele não é o pigtail padrão, né? É aquele IPX1. Acho que ele é o IPX, o menorzinho lá, se eu não me engano. Eu não vou lembrar agora a nomenclatura exata, mas eu acho que ele não é o IPX1, eu não lembro exatamente, mas ele é um cabo mais fino e o conector dele parece ser um pouco mais fino também. É porque agora eu não vou lembrar, mas é um detalhe também que é interessante mencionar. O que mais? Tem outro ponto que eu iria falar. Sim, lembrei. Essa questão aqui da USB, você consegue, por exemplo, colocar uma câmera também, tá? Eu coloquei essa câmera webcam da Logitech de R$ 60 também, mais ou menos, tá? Coloquei aqui, coloquei num suporte aqui e configurei lá no Clipper. Funcionou muito bem, a configuração foi muito básica, porque ela meio que já vem pré-definida no Clipper e só adicionei. Outra coisa, você não consegue acessar ela de forma remota, né? Igual a Bambolab. Você consegue sim. Se você tiver uma central na sua casa, assim como eu tenho, você consegue fazer uma proxy reverse e acessar. Ou você pode também, por exemplo, instalar o próprio T-Scale aqui, ou qualquer tipo de VPN e acessar ela remotamente. Então, são essas vantagens, essas desvantagens que eu encontrei nessa impressora. Então, ela é muito flexível para você mexer. Porém, ela tem essas questões também, né? Então ela é um pouco mais lenta para imprimir devido ao seu tamanho, enfim, etc. Mas é uma impressora muito boa, eu gosto muito dela e é isso.